Iniciando. Bom dia, desembargador André Luiz de Souza Costa, bom dia, desembargador Lopes, aqui presencialmente, bom dia, desembargador Jaime Medeiros Neto, bom dia, doutora Águeda Maria Nogueira de Brito, representante da Procuradora de Justiça, aliás, e bom dia, Carlos George, defensor público, bom dia, os senhores advogados aqui presentes, e bom dia, servidores, e quem nos acompanha virtualmente. Bom dia, senhora presidente. Existindo quórum, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão do dia 16, da 30ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, do dia 16 de agosto de 2023, invocando a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Sobre a votação da ata da sessão anterior, todos aprovam? Pela aprovação, excelência. Pela aprovação, senhora presidente. Pela aprovação, excelência, sem nenhuma objeção. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer a leitura dos processos adiados, tu diz o nome do relator antes, para não citar, e dos retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados. Adiados, relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. 14, apelação cível 014-1612, dígito 85.2017.8.06.0001. Apelante e apelado F.J. de Medeiros Serviços Ltda, EPP, e apelante e apelado Companhia Sul-Americana de Cerâmica. O 18, apelação cível 013-1760, dígito 71.2016.8.06.001. Apelante Jorge F. Saad, EPP, e apelada Emanuele Silva Vidal de Negreiros. Retirados de pauta, relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. 1. Apelação cível 023-3744, dígito 88.2022.8.06.001. Apelante A.A, R.P.S.G.A, de A.M. Apelado H.H.V. 26. Relatoria desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. Apelação cível 0000043, dígito 49.2018.8.06.0070. Apelante G.B.P. e apelada A.J.A de S. 62, da relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho, agravo de instrumento 0629951, dígito 16.2021.8.06.0000. Agravante A.E.A da S e agravada M.R de S. Então, vamos passar para os processos. Senhora presidente, por gentileza, eu gostaria de pedir o adiamento do processo número 72 da minha relatoria, viu? O 062-6310, dígito 20-2021, são embargos de declaração CIO. Okay? Retirado ou é adiado? Eu não peguei. Adiado. Adiado. Está adiado 72. Tá? Presidente, senadora Jane Ruth, por gentileza, só para repetir, os da senhora que foi adiado foi o número 14, qual foi o outro? 14 e o 18, doutor. Tá, obrigado. Obrigado, Lorena Monteiro. Obrigado, presidente. Tá. Ele está como adiado. Fiquei na dúvida desse aqui. Então, os processos que foram pedidos de sustentação oral, pela ordem, o primeiro escrito foi o pediu sustentação oral, doutor Marcelo Nocrato, representando o agravante, no processo da ordem 21 da minha relatoria. Doutor Marcelo Nocrato está presente virtualmente?
Doutor Marcelo Nocrato, entrou alguma vez hoje? Então, eu vou só fazer o chamado. O agravo de instrumentos 063, 63, 63, 26, 2022, da 31ª Vara Civil de Fortaleza. Agravante, Marcos Anderson Fontinelli Rodrigues, advogado Marcelo Pinheiro Nocrato, e agravado 99, Tecnologia Limitada, advogado Fábio Rivelli. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Doutor Marcelo Nocrato havia pedido a sustentação oral, mas como ele não se encontra, eu vou passar a leitura somente da ementa. Foi o 21. 21. Todos voltando. Obrigado. A ementa. Sugestão de ementa. Direito civil, agravo de instrumento, ação ordinária, suspensão unilateral do credenciamento de conta em plataforma de transporte de passageiros, 99 POP. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de reintegração do motorista, inconformismo do autor, recurso conhecido e desprovido. Os senhores... quem vota? Desembargador André ratifica o voto provisório. Só um pouquinho, Excelência. Ratifico sim, Excelência. Já li o voto, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Lopes, o senhor ratifica o voto no processo? Obrigado, 21? senhora presidente. Eu ratifico o voto provisório. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próximo é o 53, ordem 53, é da relatoria do desembargador Lopes. É um agravo de instrumentos, aliás, doutor Ricardo Cavalcante se encontra? O agravo de instrumentos 063, 60, 24, 67, 2022, da 39ª Vara Civil de Fortaleza, agravante Carvalho e Sabino Limitada, advogado Daniel Holanda e Biapina, Nicolas Peixoto Cortez, agravado Companhia Energética do Ceará, Enel, advogado Antônio Cleto Gomes, relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. Doutor Ricardo Cavalcante se encontra virtualmente. Eu vou passar a palavra ao relator para que possa ler a minuta. Já tem voto provisório? Obrigado, senhora presidente. O processo, só repetindo, é o 063-6024-67-2022. Agravante Carvalho e Sabino Limitada, Dreams Motel Limitada, ME, e agravada, que é a parte ré, Enel, Companhia Energética do Ceará. Passo à ementa. Direito do consumidor e processual civil, agravo de instrumento, decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova, ora postulada, com fundamento no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, incidência no caso das disposições do Código de Defesa do Consumidor, teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º do CDC, caracterizada no caso. Hipossuficiência técnica do agravante, recurso conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. Eu passo a leitura da essência da discussão que compõe a ementa. 1. O objeto do presente recurso suscita análise por este órgão adquém da regularidade de decisão exarada na instância de origem, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ora postulada com fundamento no artigo 6º, inciso 8º do CDC, sob o único argumento de que as alegações do autor careciam de verossimilhança. 2. O STJ pontua em seus julgados que pessoas jurídicas podem invocar a proteção do Código de Defesa do Consumidor diante de sua evidente vulnerabilidade, concretamente caracterizada em determinada relação jurídica, mesmo que não sejam destinatárias finais. Trata-se da teoria finalista mitigada. 3. No presente caso, em que o agravante autor suscitou a irregularidade na
medição de seu consumo de energia elétrica, calculado pela concessionária agravada RE, deve-se adotar a teoria finalista mitigada em sua essência, posto restar patente a disparidade no vínculo jurídico estabelecido entre as partes, caracterizando-se a vulnerabilidade da empresa recorrente. 4. O artigo 6º, inciso 8º, do CDC é bastante claro ao prever as duas hipóteses que autorizam o seu deferimento, não sendo necessária a existência simultânea de ambas. Letra A, a verossimilhança das alegações do interessado, ou B, a sua hipossuficiência. 5. Neste contexto, também deve incidir o referido dispositivo em razão da hipossuficiência do agravante em seu sentido técnico. Eis que este, embora tenha suspeitas quanto à violação de seu direito, não detém conhecimento científico para justificá-lo suficientemente, dificultando, desse modo, a reparação da ofensa cometida. 6. Em sentido diverso, a Companhia de Energia Elétrica detém notória expertise no ramo em que atua, sendo-lhe plenamente possível provar a inexistência de falha na prestação de seus serviços a partir do manejo dos métodos adequados para refutar a alegada agressão a bem jurídico. 7. Com efeito, o suplicante mencionou que lhe foram imputados valores a título de cobrança do consumo de energia, enquanto excessivo, não havendo, em princípio, motivo idôneo que o justificassem. A alegativa referente à inconsistência no medidor instalado em suas acomodações pode ser contrariada pela própria concessionária sem óbice algum. 8. A decisão primeva, então, incorreu em manifesto equívoco, suscetível de reparo por esta via recursal. Isso porque, embora não tenha verificado a verossimilhança das alegações da parte autora em sua peça vestibular, o que motivou o indeferimento da inversão probatória, deixou de avaliar a sua hipossuficiência. 9. Recurso conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. Passo aqui ao final do voto. Nestes termos, a decisão primeva incorreu em manifesto equívoco suscetível de reparo por esta via recursal, isso porque, embora não tenha verificado a verossimilhança das alegações da parte autora em sua peça vestibular, o que motivou o indeferimento da inversão probatória, deixou de avaliar a sua hipossuficiência, tal como argumentado nas razões recursais. Em abono ao exposto, cito aqui jurisprudência, e dessa forma, diante dos fundamentos expostos, conheço do recurso do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, a fim de que seja reformada a decisão de folhas 198 do processo de número 0285110.2021.8.06.0001, deferindo ao recorrente a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC, fixação de honorários recursais incabível na espécie. Como voto e coloco à disposição dos demais colegas. Obrigado, desembargador Lopes. Desembargador Jaime, Vossa Excelência ratifica o voto provisório? Sim, Excelência, ratifico no sentido de acompanhar o eminente relator. Obrigado, desembargador Jaime. Eu também ratifico o voto já dado provisoriamente, acompanhando o voto de vossa relatoria, desembargador Lopes. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Próximo da pauta é o 69. Doutor Breno Moraes Dias, ele se encontra aqui presente, representando o apelante. É a apelação 011-62-30-22-2019, da Terceira Vara Civil de Fortaleza. Apelante apelado Pinho Mororó Construções e Incorporações Limitada, advogado Caio Valério Gondim Reginaldo Falcão, advogado Helder Luciano Marques e Rafael Albuquerque de Souza. Apelante apelado José Arnoldo de Paiva Lopes, advogado Breno Moraes Dias. Relatoria, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto.
Bom dia, doutor Breno. Bom dia. Doutor Breno, o senhor dispensa a leitura do relatório ou quer que seja lido? Dispensa, excelência. Obrigada. Então, o senhor tem a palavra, o senhor tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero cumprimentar a desembargadora Jane Ruth, desembargador André Costa, doutor José Lopes, membros do Ministério Público, da Defensoria, serventuários, um membro da Segurança Pública, em especial o desembargador Jaime Medeiros, relator desse caso. Senhoras e senhores, inicialmente agradeço aqui a oportunidade, prometo ser breve, em razão da simplicidade da questão, muito embora a sua significância em favor do autor da ação, ora apelado. Isto porque eu busco, nesse instante, defender, perante Vossas Excelências, a manutenção do entendimento do julgado pelo atraso de obra, nesse caso de rescisão imobiliária, a majoração dos danos morais, fixados anteriormente em R$5.000 em favor do autor, bem como a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e sua majoração diante da eventual confirmação do julgado. Isto porque, Excelência, trata-se o caso de uma ação de rescisão por atraso de obra, promovido, como já colocado, pelo autor, senhor José Arnoldo Paiva Lopes, em detrimento de Pinho Mororó. Especialmente porque trata-se da aquisição de um apartamento, uma unidade imobiliária, um apartamento, cuja data de entrega estaria prevista para o mês de março de 2018. Cabe, senhores, chamar aqui a atenção ao fato de que a petição inicial do caso, elaborada por esse advogado que vos fala, foi datada de março de 2019 e até este instante a obra ainda não teria sido entregue. Deferida a medida liminar em favor do autor, determinando a suspensão das cobranças, a empresa processada apresentou contestação, deixando, neste momento processual, de apresentar qualquer notificação de cobrança sobre eventual inadimplemento por parte do autor, deixando de apresentar notificação da convenção para a convocação da instauração de convenção de condomínio, e, em especial, deixando de apresentar a matrícula própria do imóvel, ou seja, atestando de modo claro que o imóvel, até março de 2019, não teria sido entregue quando a data inicial postulada em contrato seria março de 2018. Por outro lado, surpreendentemente, trouxe a empresa processada em sua contestação a confissão pela pontualidade dos pagamentos realizados pelo autor nas páginas, em especial, 81 a 83 dos fólios, consoante o contrato de aquisição de páginas 29. Senhoras e senhores, respeitosamente, chamo a atenção. Fato este reconhecido pelo juízo ACO na sentença, em especial nas páginas 152 dos autos, onde ele foi claro, o magistrado ACO, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de prova, devidamente invertido em favor do autor, ou seja, ficou claro o atraso de obra configurado. Nesse sentido, senhores, diante dessa breve exposição, postulo, repito, diante da simplicidade do caso, muito embora a significância para o meu cliente, a manutenção do entendimento pelo atraso de obra, causado por culpa exclusiva da construtora, a majoração dos danos morais fixados pelo juiz ACO em R$5.000, visto que, em especial, se trata de uma empresa construtora com ampla capacidade financeira e, caso consultado o sistema do ESAG, com diversas demandas judiciais contra ela instauradas, ou seja, o caráter pedagógico punitivo tem que incidir neste momento processual, bem como pleiteio, por fim, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, consoante o artigo 85 do CPC, entendimentos desta Corte, bem como do STJ, além, em especial, da inversão dos encargos de impontualidade fixados em contrato, em detrimento do autor, agora em detrimento do réu, visando o equilíbrio contratual entre as partes. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Isso é tudo. Agradecido, Excelência. Medeiros Neto. Obrigada, Lúcia. Eu falei sem o microfone estar ligado, só quem estava presencialmente foi que ouviu. Passa a palavra ao relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto.
Obrigado, Excelência. E, mais uma vez, cumprimento a todos os presentes, né? E, nessa oportunidade, ao doutor Breno, por sua brilhante manifestação. Eu passo, então, Excelência, a leitura do nosso entendimento, do nosso voto, aqui no momento consubstanciado nos tópicos da emenda. Cinde-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que, nos autos de ação de rescisão contratual, combinada com indenização por danos extrapatrimoniais, julgou procedente o pleito autoral para declarar rescindido o contrato realizado entre as partes, condenar a parte requerida a ressarcir a parte autora os valores por ela pagos, em razão do contrato, e a pagar R$ 5.000 a título de danos morais. Outro sim, condenou a parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 15.000. 2. Aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2º, combinado com o 3º do aludido diploma. Desse modo, com fulcro no artigo 14, caput do CDC, responderá a apelante requerido pelos riscos do empreendimento, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva. 3. Nos termos do contrato de folha 102 a 117, ficou pactuado entre as partes a aquisição da unidade autônoma representada pelo apartamento número 1303, com 2 vagas na garagem, integrantes do empreendimento denominado Edifício Rudá, o qual se encontra em construção no terreno localizado no município de Fortaleza, na rua Adriano Martins, sem número, no bairro Jacarecanga, negociado por R$360.400, tendo a parte autora alegado ter pago a quantia de R$ 123.674,68, de acordo com o demonstrativo de cálculo de folhas 26. Conforme o autor, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que o prazo ordinário de conclusão do loteamento e a entrega dos lotes seria na data de março de 2018, havendo previsão expressa de possível prorrogação pelo prazo de 180 dias, conforme cláusula 10, que consta das folhas 111 dos autos. Contudo, mesmo aplicando o prazo dilatório acima descrito, estendendo o prazo para setembro de 2018, verifica-se que a entrega do imóvel sofreu considerável atraso, uma vez que até o ajuizamento da demanda, ou seja, em março de 2019, a obra ainda não havia sido finalizada. Em que pese o requerido apresentar como fatos oponíveis a satisfação da sua obrigação contratual o inadimplemento do comprador, sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, abre aspas, o atraso no andamento da obra caracteriza o inadimplemento substancial do contrato, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel. Fecha aspas. Assim, a demora na entrega do imóvel justifica o inadimplemento das parcelas restantes por parte do consumidor. A falha na prestação do serviço restou em contexto nos autos, visto que a construtora requerida teria o dever de cumprir com os prazos previamente estipulados, contemplando, no curso da obra, todas as dificuldades que pudessem vir a encontrar, o que, de fato, não aconteceu. Em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora incorporadora, decorrente de atraso na entrega do bem, o promitente comprador terá direito à restituição integral, imediata, atualizada e em parcela única,
de todos os valores pagos à construtora incorporadora, conforme súmula 543 do STJ. Em relação aos danos morais, verificou-se que a data prevista para a entrega do imóvel era, com a prorrogação pelo prazo de tolerância, setembro de 2018. No entanto, até o momento do ajuizamento da ação, em março de 2019, a obra ainda não havia sido entregue, ou seja, mais de 6 meses depois, inexistindo prova nos autos da conclusão da obra até o julgamento deste recurso. Trata-se de atraso expressivo que causa transtornos e abalos psíquicos, além do mero dissabor, ante a situação constrangedora e angustiante instaurada pela ausência de perspectiva concreta de receber o imóvel adquirido com finalidade de moradia. Portanto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por este tribunal, entende-se que o montante arbitrado pelo juiz do acordo, de R$ 5.000, é razoável e proporcional ao fim de compensação do dano sofrido, razão pela qual deve ser mantido. Quanto ao pleito de aplicação de multa contratual, tal pedido não foi devidamente tratado na exordial da presente demanda, razão pela qual sofreu preclusão esse requerimento, impondo-se o não conhecimento da aludida matéria sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição e proferimento de decisão ultrapetita. No que diz respeito ao pleito de retificação do valor da causa, insta salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 293, preconiza que essa só acontecerá se houver provocação do réu. Excepcionalmente, o magistrado pode proceder com essa alteração sem provocação das partes, embasado no parágrafo 3º do artigo 292, tese defendida pelo autor apelante. Também não merece prosperar o argumento reculado, tendo em vista a ocorrência de preclusão prejudicata, posto que ausente requerimento ou decisão de ofício, modificando o valor da causa até o saneamento feito, precedentes do TJCE e de outros tribunais pátrios. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser mantido o arbitramento realizado na sentença vergastada, tendo em vista que a quantia fixada, qual seja R$ 15.000, está dentro do intervalo de 10% a 20% do valor da condenação, fixada em R$ 122.074,68, conforme estabelece o artigo 85 em seu parágrafo 2º. Recurso de apelação da demanda conhecida e da demandada conhecida e desprovida. Apelo adesivo do requerente parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. É esse o meu voto, excelência, e ponho a apreciação do colega. Obrigada, senador Jaime. Eu ratifico meu voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Jaime. Eu ratifico meu voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao desembargador André, se ratifica seu voto. Bom dia, senhor presidente, bom dia, eminentes colegas. Parabenizo ao advogado que ocupou a tribuna pela sustentação oral. Eu já li o processo, li o voto e antecipei e ratifico nesse momento, excelência. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado. André. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso da parte promovida para negar-lhe provimento e conhecer parcialmente do recurso adesivo da parte promovente para negar-lhe provimento. Agradecido, senhores. Muito obrigado. O próximo é o 61, doutor Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri, representando o Itaú, já se encontra aqui presente. Apelação 011 48 33 25 2019, da Terceira Vara Civil de Fortaleza. Apelante ao Banco Itaú, consignado S.A., advogado Wilson Salles Belchior.
Apelada Ana Maria da Conceição, advogado Alisson Bruno Venâncio Alves, relatoria desembargador José Lopes de Araújo Filho. Doutor Antônio Eduardo, o senhor dispensa o relatório, quer que seja lido? Bom dia, excelência, dispenso sim. Então, o senhor tem um prazo de 15 minutos, fica à vontade. Perfeitamente, obrigado. Meu cordial bom dia a todos os presentes, os que estão de maneira virtual. A questão aqui é de simples e fácil deslinde. Trata-se da discussão de empréstimo consignado. Chama a atenção de que, na própria inicial da apelada, foi anexado um requerimento via administrativa no DECOM, onde a apelante demonstrou efetivamente que não havia apenas um, mas sim 4 contratos de empréstimo consignado. Pois bem, nos termos 273, em defesa, demonstrou sim a apelante de que haviam os contratos e esse em discussão era um refinanciamento dos anteriores, conforme instrumento de folha 60/70 e até do saldo disponibilizado às folhas 136. Essas questões não foram levadas em consideração pelo juiz Wacó, e inclusive tivemos que manejar o embargo de declaração, notadamente com a emissão de um ofício pela própria serventia, demonstrou que o crédito foi efetivado na conta da apelada. E tivemos que manejar o embargo de declaração porque não houve a compensação desses valores. Contudo, o parquê, em segundo grau, efetivamente trouxe sua manifestação para que houvesse, sim, o reconhecimento da legítima contratação e, assim, a alteração da sentença. E esse fato, inclusive, consta do relatório já trazido. Razão pela qual, excelências, pugnamos aqui pelo reconhecimento do recurso de apelo para julgar totalmente improcedente a ação por tratar-se de uma operação de crédito legítima e efetivamente demonstrada. Me dou por satisfeito, excelências. Muito obrigada, doutor Eduardo. Parabéns pela sua explanação. Muito obrigado, excelência. Passo a palavra ao relator, desembargador José Lopes. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos aos colegas presentes virtualmente. E a senhora procuradora Águida. Cumprimento também o advogado doutor Eduardo pela sustentação oral que acaba de apresentar. Repito aqui o número do processo, que é o número 011-4833-25.2019.8.06.0001. Apelante é o Banco Itaú, consignado S.A., e a apelada, que é a autora, é a Ana Maria da Conceição. Passa a leitura da ementa, composta de 2 partes. Primeira, a verbetação, e a segunda parte, a essência da discussão. Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível, empréstimo consignado. Sentença de procedência do pedido. Incidência do CDC, súmula 297 STJ. Cédula de crédito bancário de refinanciamento de número 57.12.38.386. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada pela autora. Tema repetitivo 1061/STJ. Falta de comprovação da autorização de refinanciamento. Contrato refinanciado, número 540664.035, não juntado aos autos. Ausência da cadeia negocial e dos comprovantes de repasse do total dos valores de ambos os empréstimos. Responsabilidade objetiva, artigo 14 do CDC e súmula 479 STJ. Defeito na prestação do serviço caracterizado. Danos materiais, descontos anteriores à publicação do EARESP 676606-RS, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2021. A ausência de prova da má-fé.
artigo 42, parágrafo único do CDC. Restituição do indébito na forma simples, correção monetária a contar da data de cada desconto, súmula 43 do STJ, e juros de mora desde o evento danoso, súmula 54 do STJ e artigo 398 do CDC, aliás, do Código Civil. Danos morais fixado na sentença em R$ 5.000, manutenção, recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a devolução simples do indébito, sentença reformada em parte, honorários advocatícios, majoração incabível, modificação da base de cálculo de ofício, impossibilidade, agravo de instrumento no ERESP 1.787.027, Rio Grande do Sul. Passo agora à leitura da essência da discussão. Item 1. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista, uma vez que a promovente é a destinatária final dos serviços oferecidos pelo banco promovido, sem embargo de que a atividade bancária é considerada serviço para os fins legais, inteligência do artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, combinado com a súmula 297 do STJ. Item 2. No caso, não há dúvidas quanto à ilegalidade do empréstimo consignado em causa. Contrato de número 57.12.38.386, folha 60. Ante a não juntada do contrato originário. Contrato número 54.06.64.035. E das guias de repasse do total do numerário contratado de ambos os negócios. 373, inciso 2 do CPC, somado ao fato de que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da autora aposta no contrato impugnado. Tema repetitivo número 1061 do STJ, e surgindo assim o dever de indenizar. Item 3. Em relação aos danos materiais, considerando que os descontos foram realizados entre 7 de 2017 e 5 de maio de 2019, folha 7277, antes, portanto, da modulação dos efeitos do EARESP 676608/RS, Diário da Justiça Eletrônica de 30 de março de 2021, e que não houve a comprovação da má-fé da instituição financeira. Assiste razão ao banco apelante de que a repetição do indébito deve se dar na forma simples, nos termos do parágrafo 1 do artigo 42 do CDC, atualizado monetariamente a partir de cada desconto, súmula 43 do STJ, e com juros de mora incidentes desde o evento danoso, súmula 54 do STJ e artigo 368 do Código Civil Brasileiro. Item 4. Mantida a condenação em danos morais no importe de R$ 5.000, quantia esta que vem sendo aplicada por esta egrégea Câmara em casos análogos, encontrando-se em perfeita consonância com as circunstâncias do caso concreto, na forma estipulada na origem. Item 5. Havendo recurso apenas do réu, ao qual foi dado parcial provimento, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, a título recursal, artigo 85, parágrafo 11 do CPC, e ainda de se redistribuir os ônus da sucumbência, vez que a parte autora decaiu minimamente de seu pedido, artigo 86, parágrafo 1 do CPC. Item 6. Como nenhuma das partes recorreu contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais adotada na sentença, valor fixo de R$ 4.000, estipulado por apreciação equitativa, folhas 208, para adequá-la aos ditames do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC,
percentual sobre o valor da condenação. Não pode este tribunal alterá-la de ofício, à luz do entendimento da segunda sessão do STJ, firmado no julgamento do agravo de instrumento do ERESP, melhor dizendo, 1.787.027/RS. Apelação conhecida e parcialmente provida. Havendo recurso apenas do réu ao qual foi dado parcial provimento, deixe de majorar os honorários advocatícios a título recursal, e ainda de redistribuir os ônus da sucumbência, vez que a parte autora decaiu minimamente de seu pedido, folha 86, parágrafo 1 do CPC. Por derradeiro, anoto que nenhuma das partes recorreu contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais adotada na sentença valor fixo de R$4.000, para adequá-la aos ditames do parágrafo 2º do artigo 85, percentual sobre o valor da condenação, não podendo este tribunal alterá-la de ofício, à luz do entendimento da segunda sessão do STJ, firmado no julgamento do agravo de instrumento no ERESP, 1.787.027 RS. Como voto, Vossa Excelência coloca à disposição dos demais componentes da Câmara. Obrigada, desembargador Lopes. Passo a palavra ao desembargador Jaime. Excelência, obrigado. Eu gostaria de pedir vista dos autos. Então, vista concedida. Obrigado. Presidente, em nome dos julgadores, eu peço só aqui licença para me retirar e desejar uma excelente sessão a todos. Uma profícua semana de trabalho. Obrigado. Obrigada, doutor. O senhor também. Tá. Nós tínhamos mais um pedido de sustentação oral, mas a parte desistiu da sustentação. Então, fica normal. Vamos para a relação dos processos e ainda falta votação. O primeiro é o 2 da pauta, é uma apelação 0065-182-25-2019, da Vara Única da Comarca de Mucambo. Apelante LG da S, advogado Manuel Portela Filho, W da SR, apelante, né? Aqui é outra advogada? Apelado WM da R. Advogado Davi Fernandes Souza Portela. Relatoria Janir Rudimar de Queiroga. Nesse segundo, está faltando o desembargador André, que não voltou. Passa a palavra ao desembargador André. Bom dia, Excelência. Eu li o voto, já acessei o processo, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Voto com a relatora. Obrigada, desembargador André. Desembargador José Lopes, o senhor ratifica o voto provisório? Obrigado, senhora presidente. Ratifico o voto já provisoriamente dado. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O seguinte é o terceiro da pauta. É uma apelação 0050-196-22-2021, da Vara Única da Comarca de Mauriti. Apelante Maria Camila dos Santos Pereira, advogado Sérgio Quezado Gugel e Silva, apelado Banco BMG S.A., advogado Fábio Brasato, relatoria Janir Rudimar de Queiroga. Peraí. É aqui? Isso, Excelência. Estou presente. Estão me vendo e ouvindo? Está dando interferência com a sessão anterior? Não, entrou uma advogada. Não, mas não tem nenhum pedido aqui. Desliguei o dela. Passa a palavra ao desembargador André Costa.
Excelência, eu também examinei esse voto e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Ok. Desembargador José Lopes já havia votado provisoriamente, mantido, né, desembargador? Isso, desembargadora. O meu voto acompanha o voto de Vossa Excelência. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Esse aqui é. Próximo é o 7, sétimo da pauta. É uma apelação 00000053, 04/2013. É da segunda vara da comarca de Redenção. Apelante Aimoré Crédito Financiamento de Investimento S.A., advogado Rosiane Araújo Viana Alves, apelado Francisco Fabrício da Silva, relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. Passa a palavra ao desembargador André. Excelência, de igual modo, eu acompanho o inteiro teor do voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Lopes, ratifica o voto. Obrigado, senhora presidente. Meu voto acompanha o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Lopes. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Seguinte é o 13 da pauta. É a apelação 0175616, 51/2017, da 19ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante apelado Maria Alícia Rodrigues Costa, representante legal... família, né? Não. Jamile Rodrigues Barbosa, defensor público, Defensoria Pública do Estado do Ceará, que a representa. Apelante apelado Unimed Fortaleza, advogado Davi Sombra Peixoto. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Passa a palavra ao desembargador André. É aqui, desembargador André? Ele não tá aparecendo aqui no meu sistema, não. É o 13. Eu vi que é o 13. Deixa eu verificar aqui, desembargador André, no meu. No meu sistema só aparece o 2, o 3, os que foram... Eu até falei com a senhora antes. O 7, o 24 e o 25. Aqui está aparecendo. Para mim, não. Para mim está aparecendo também aqui. Ainda bem que está para vocês, mas para mim não está, não. O 13 aqui... Então, eu vou adiar para... Aqui... Não, Excelência, no 13 é o 0175616, não é isso? É. No meu sistema parece que eu votei, a senhora votou e falta o desembargador Zé Lopes. Verdade. Aqui que falta o desembargador Zé Lopes votar. Verdade, a confusão foi minha, viu, desembargador Tranquilo. André? Tranquilo. Aqui a anotou corretinho. Então, o senhor ratifica seu voto, eu passo a palavra ao desembargador Lopes. Ele ratificou o voto? Ratificou. Tá. Eu peço vista de processo. Tá. Vista concedida, desembargador Lopes. O próximo é 24. É uma apelação 0051-851-36/2021, da primeira vara civil da comarca de Canindé. Apelante apelado Francisco Ferreira. Advogado Francisco Gustavo Muniz de Mesquita e Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva. Apelante apelado Banco Bradesco e Bradesco Auto RE Companhia de Seguro S.A. Advogado Francisco Sampaio de Menezes Júnior. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Passa a palavra ao desembargador André. Aqui não está aparecendo como se eu tivesse votado. Não. Pronto, não tá, foi daqueles que eu lhe avisei. Desembargadora, eu acompanho integralmente, eu já li o voto, li o processo, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Lopes já tinha votado provisoriamente, ratifica. Obrigado, senhora presidente. O meu voto acompanha o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Lopes.
A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso do réu para negar-lhe provimento e conheceu do recurso da autora para dar-lhe parcial provimento. O 25 é uma apelação 005-0206, 40-2021, da Vara Única da Comarca de Cedro. Apelante, Banco Bradesco S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto. Apelada, Suzana Maria Freitas Viana, advogado Lucas Freitas Viana e Caio Viana Felipe. Relatoria de Jane Rudimar de Queiroga. Passa a palavra ao desembargador André. Pronto, esse é o do último dos casos, Excelência. Eu também li o voto, li o processo e acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Obrigado, desembargador André. Passa a palavra ao desembargador Lopes, ratifica o voto provisório. Sim, desembargadora Jane Ruth, presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e ratifico, já feito provisoriamente. Obrigado, desembargador Lopes. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próximo é o 64. É um agravo de instrumento 063, 64, 68, 71, 2020, da primeira vara de família de sucessões da comarca de Juazeiro do Norte. Agravante AKRP, ARP e FARP. Advogado Aparecido Leite de Figueiredo. Agravado FMP e agravada ARP e AMP. Advogado Marilene Gonçalves de Alencar. Relatoria desembargador José Lopes de Araújo Filho. Falta somente o meu voto e eu acompanho o voto de Vossa Excelência como relator. E aqui quem é o próximo? Acompanho o voto e o desembargador Jaime ratifica o voto provisório. Sim, Excelência, ratifico. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. O 66 é a apelação 0000838, 36/2003, da segunda vara civil da comarca de Maracanaú. Apelante é o Banco do Brasil, advogado Davi Sombra Peixoto, advogado Ney Calderon. Apelados, Multiaço Indústria, Comércio e Serviços Eletrometalúrgicos Limitada, Joselito Saraiva e Maria de Fátima do Nascimento Saraiva. Advogado José Raimundo Menezes Andrade. Relatoria, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Desembargador Jaime já votou provisoriamente, ratifica, desembargador Jaime? Sim, Excelência, ratifico. E eu acompanho o voto oralmente, acompanhando o voto da relatoria. Faltava o meu voto provisório. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O 68 é da relatoria do desembargador Jaime. É uma apelação 013-8589, 63/2019, da 36ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante Carlos Antônio Barreto Rodrigues. Advogada Ellen Joyce Xavier de Menezes Cavalcante e apelado Apivida Assistência Médica Limitada. Advogado Igor Macedo Facó. Desembargador Jaime, aqui tem conta já com voto favorável do desembargador André, e eu não votei porque eu vou divergir desse voto. Eu passo a palavra primeiro ao senhor, porque eu já divergindo sem expor seu voto. Fique à vontade, Excelência. Eu passo a palavra ao senhor, se o senhor quiser ler a emenda, alguma coisa, ou eu leio meu voto logo divergente. Não, a senhora... Para esclarecer para quem está acompanhando, é melhor o senhor ler pelo menos a emenda, não? Ou ler o voto todo, o senhor quem... Pois não, eu vou ler, então, o caput da emenda, viu? Porque seria interessante ouvir o voto de Vossa Excelência para que eu possa, eventualmente, fazer alguma consideração. Então, tenho aqui, emenda processual civil, apelação, preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões pela parte demandada.
rejeição. Direito do consumidor, plano de saúde, obrigação de fazer. Paciente portador de transtorno mental em decorrência de dependência química. CID 10, 19. Foi 19.2. Internação involuntária de urgência em clínica especializada não credenciada ao plano de saúde. Indicação do médico que acompanha o paciente. Possibilidade: risco à saúde e vida. Alegação de que a operadora possui hospital cooperado não comprovada. Recusa injustificada e ilegal. Incidência do CDC. Súmula 608 do STJ. Interpretação mais favorável ao consumidor. Artigo 47 do CDC. Escolha dos procedimentos e serviços necessários ao tratamento. Competência do profissional médico responsável. Observância da boa-fé objetiva. Precedentes STJ e TJCE. Sentença reformada em consonância com o parecer ministerial. Recurso conhecido e provido. Eu vos devolvo a palavra, Excelência, para suas considerações e divergências. Lúcio, tá, você bem aqui do lado. Esqueça esse microfone. Eu divergi com relação à escolha do hospital, que não foi o hospital da rede credenciada do plano de saúde do paciente, né? Como foi colocado, ele foi internado em outro hospital particular e não foi procurado o hospital da rede credenciada, né? Na parte que, com relação à alegação de falta de dialeticidade, eu concordo aqui com Vossa Excelência, inclusive aqui no voto declaração, eu trago o fundamento de Vossa Excelência afastando a dialeticidade, né? E a questão é que, na realidade, sim, se há controvérsia em examinar a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento do beneficiário dependente químico em estabelecimento particular que não credenciado pelo plano. E a minha divergência é basicamente aqui. Acolhendo a segunda sessão do STJ, firmou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento ou atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Assim, as hipóteses de reembolso ocorrem quando não há estabelecimento ou profissional de saúde credenciado ou se os credenciados disponíveis não forem suficientes para fornecer o tratamento necessário e caracterizada a urgência e emergência do procedimento. A Lei 9656, de 98, em seu artigo 35(c), inciso 2 e 3, define os casos de urgência, em que é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em análise, é inconteste que o requerente, apelante, é usuário do plano de saúde ofertado pelo requerido apelado, folhas 11, de sorte que a questão trazida a lume deve ser solucionada à luz das normas consumeristas em observância ao enunciado 608 da súmula do Colégio STJ. Assim, a responsabilidade do plano de saúde deve ser apurada de acordo com o artigo 14, caput do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Dessa forma, o plano de saúde só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste,
Ou 2, quando a culpa exclusiva do consumidor de terceiro, nos termos do parágrafo 3º, 1 e 2 do dispositivo citado. A folha 17 do caderno processual consta o relatório médico, indicando que o paciente encontra-se internado em caráter de urgência no Instituto Volta Vida para tratamento de reabilitação, desde o dia 24 de maio de 2019, estando impossibilitado de ausentar-se da instituição por recomendação médica. Não está de alta médica, devendo permanecer em tratamento, período sugerido de 8 meses. O recorrente sustenta que o laudo médico evidencia o grau de emergência, no caso de urgência, tendo em vista que, em 9 de abril de 2019, foi atendido no Hospital Antônio Prudente, quando estava alcoolizado e havia sofrido queda ao solo, com fratura, sendo submetido a tratamento cirúrgico, osteossíntese com placa e parafusos. Aduz que está internado na modalidade involuntária, devido ao seu grau de dependência química, alcoolismo, folha 19, e que o recorrido oferece como única alternativa a internação em psiquiatria no Hospital Ana Lima para tratamento de pacientes com dependência química. A Lei 10.216, de 2001, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que a internação psiquiátrica é medida excepcional e será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, devendo o responsável técnico do estabelecimento, no prazo de 72 horas, comunicar ao Ministério Público a internação involuntária do paciente e a respectiva alta. Veja-se os dispositivos legais, aqui eu trago o artigo 4, que fala que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O 6º, o 7º, o 8º, que fala no 8º do parágrafo 1º, que deve ser comunicado ao Ministério Público, a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico. Segundo o atestado médico, o paciente deve permanecer em tratamento pelo período sugerido de 8 meses. O usuário estava internado desde 24 de maio de 2019. Com efeito, considerando o transcurso do prazo recomendado pelo médico, 8 meses, presume-se que o recorrente não esteja mais internado, tendo em vista que a duração da internação perduraria até 24 de janeiro de 2020. Contudo, não há prova nos autos de que o Ministério Público tenha sido comunicado acerca da alta do paciente, conforme previsto na lei. Embora o recorrente tenha dito em seu inicial que apresentará em juízo o relatório de acompanhamento referente a todos os meses de internação, bem como notas fiscais e recibos, conforme determinação futura, não há elemento nos autos a corroborar tal alegação. Em caso não foi apresentado nenhum relatório médico de acompanhamento mensal do paciente, a justificar a medida excepcional de internação voluntária. Existe, sem o seu consentimento, bem como a necessidade de continuidade do tratamento vindicado na inicial. Destaca-se que o paciente possui 66 anos de idade e não há laudo médico atualizado acerca da comprovação da necessidade do tratamento em regime de internação. Tampouco há indícios sobre o seu quadro clínico anterior ou relatos de familiares sobre o seu estado de saúde. Outro assim, cumpre observar que a internação psiquiátrica ela visa a reinserção social do paciente em que vive. O recorrente afirma que está em avançado grau de dependência. Todavia, não há prova nos autos sobre o seu estado fragilizado de saúde, ou mesmo relato familiar sobre permanência nos mesmos hábitos, capaz de lhe causar repercussões clínicas graves ou mesmo levá-lo a óbito, caso não seja acolhido seu pedido de internação em clínica particular, fora da rede credenciada. No caso em análise, a recorrida possui estabelecimento credenciado, Hospital Ana Lima, com declaração da empresa de que possui estrutura para realizar a internação de pacientes com transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, síndrome de dependência CID-10, F19.2, folha 467.
Ademais, não há prova de que o recorrente buscou tratamento nessa unidade de saúde ou indicação de que o usuário já havia sido submetido à internação psiquiátrica anterior e não obteve sucesso. Pelo contrário, foi encaminhado involuntariamente a uma clínica particular de escolha de um terceiro, intitulado Instituto Volta Vida. Com efeito, não é verossímil a alegação do recorrente de que o recorrido não dispõe de tratamento adequado para dependente químico, quando, na realidade, o paciente sequer procurou atendimento prévio junto à operadora do plano de saúde, tampouco provou a negativa de custeio ao tratamento indicado pelo médico. A propósito, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o caso. Ação de obrigação, eu trago aqui as jurisprudências, são longas, mas eu destaco essa parte aqui do item 5º da ementa, que diz que nessa toada não consta nos autos qualquer documento que indique que a clínica informada não seria adequada para o tratamento da enfermidade enfrentada pelo recorrente, não consubstanciando causa excepcional a internação na clínica pretendida. E o 6º que diz que, além disso, pelos documentos coligidos ao fascículo processual, não é possível inferir ter ocorrido a necessidade de atendimento emergencial. E mais, infere-se que o demandante não apresentou comprovação de que buscou tratamento na clínica. Esse aqui foi uma decisão do Francisco, o relator foi o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, que foi acolhida pela Câmara no dia 27 de junho de 2023. Eu trago aqui também uma decisão do STJ, que diz que, eu vou citar só o trechozinho em que diz respeito ao nosso caso, hipótese em que o tribunal local assentou expressamente que a operadora de plano de saúde demonstrou cabalmente a existência de profissionais credenciados com a qualificação necessária para o tratamento da menor, nos termos aqui prescritos pela médica. É tudo aqui para reforçar o entendimento de que o hospital é credenciado para esse tratamento e não foi buscado inicialmente pela parte, e nem foi alegado porque não iria optar por a sua internação naquele hospital. Desse modo, não há motivos para desconstituir a sentença impugnada, na qual ficou decidido que não há obrigatoriedade do plano de saúde contratado pelo promovente garantir a cobertura do tratamento em clínica não credenciada, uma vez que existe estabelecimento conveniado com as mesmas especialidades pretendidas pelo paciente. Com esses fundamentos, no meu entendimento, negaria o provimento ao recurso. Em razão do não provimento do recurso, e por força do artigo 85, parágrafo 11, majorariam-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%. É como o meu voto de divergência, eminente desembargador, com todo respeito ao brilhante voto de Vossa Excelência, mas nesse particular eu tenho esse entendimento. Passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, Excelência, obrigado. Vossa Excelência sempre nos brinda, né, com vossa lucidez, né, e judiciosas observações, né, Excelência? Eu até concordaria com Vossa Excelência num debate do tema de forma genérica, né? Mas, no caso específico, ele tem particularidades, né, que sejam uma reflexão, né, mais consubstanciada ao particular e não ao geral. Antes de adentrar mesmo na discussão, eu cogito a hipótese de que, se por acaso ele encontrasse alguém na rua em total estado de vulnerabilidade diante de situação de alcoolismo, com uma fratura, né, eu procuraria saber qual é a rede credenciada, ou se essa pessoa tem um plano de saúde, ou eu a conduziria, né, ao primeiro pronto atendimento de urgência que eu encontrasse, né? Bom, mas vamos aos fatos aqui. Eu vou me referir aos tópicos 7 e seguintes da ementa, cuja leitura faço nessa oportunidade. No caso dos autos, tem-se que a internação psiquiátrica é indispensável à melhoria da saúde do paciente. Sabendo que o plano de saúde deve, nos limites do contrato,
providenciar o tratamento adequado para o restabelecimento da saúde do contratante, faz-se necessário o custeio do conjunto de meios efetivos para a busca da cura da doença que vitima a paciente. Somente o médico que acompanha o enfermo é dado definir seu tratamento, de modo que a seguradora não pode substituí-lo e limitar as possibilidades para a recuperação da saúde do segurado. 8. O laudo médico de folha 17 revela, indubitavelmente, que a internação psiquiátrica detém caráter de urgência, razão pela qual não prospera a tese contestatória da parte apelada em relação à não caracterização de urgência e emergência, devendo ela custear integralmente o tratamento em rede não credenciada. Frise-se que a operadora não comprovou possuir prestador credenciado para atender às necessidades da parte autora, eis que na peça defensiva da ré apenas consta de forma genérica, para bom registro, as folhas 467, sem que a ré apelada tenha demonstrado de forma concreta que a ala psiquiátrica do referido estabelecimento possui um aparato multidisciplinar com condições necessárias de fornecer ao autoapelante o tratamento adequado, com atividades terapêuticas apropriadas e fundamentais a seu quadro clínico. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revelam-se abusivas cláusulas contratuais excludentes do custeio dos meios adequados ao melhor desempenho do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do consumidor, bem como acordos financeiros que o oneram exorbitantemente e tornam impossível o cumprimento da obrigação. Merece relevo e anotação ainda o fato da paciente se encontrar em processo de reabilitação, de modo que a sua interrupção ou alteração poderia resultar em um irreversível a sua recuperação. Se os planos de saúde foram moldados legalmente para garantir todos os meios imprescindíveis à recuperação da saúde, Será que ele percebe, hein? Deixa eu ligar aqui para ele. Agora que o laudo, ele foi internado. Alô? Desembargador Jaime, cortou. Aqui o senhor percebeu? Só agora, Excelência. Eu não sei se eu havia terminado já a leitura. Não tinha terminado a leitura, não. Não? Desembargador Jaime, eu acho que o senhor releu os últimos 2 minutos. Pois não. Então, eu vou voltar aqui ao tópico 8. O laudo médico de folha 17 revela indubitavelmente que a internação psiquiátrica tem caráter de urgência, razão pela qual não prospera a tese contestatória da parte apelada em relação à não caracterização de urgência ou emergência, devendo ela custear integralmente o tratamento em rede não credenciada. Frise-se que a operadora não comprovou possuir prestador credenciado para atender às necessidades da parte autora, eis que a pesca defensiva da ré apenas consta de forma genérica, as folhas 467, o Hospital Ana Lima, que é o credenciado, possui estrutura para realizar a internação de pacientes com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, sem que a ré apelada tenha demonstrado de forma concreta que a ala psiquiátrica do referido estabelecimento possui um aparato multidisciplinar com condições necessárias de fornecer ao autor apelante o tratamento adequado, com atividades terapêuticas apropriadas e fundamentais ao seu quadro clínico. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revelam-se abusivas cláusulas contratuais excludentes do custeio dos meios adequados ao melhor desempenho do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do consumidor, bem como acordos financeiros que o onerem exorbitantemente e tornam impossível o cumprimento da obrigação. Merece relevo e anotação ainda o fato de o paciente já se encontrar em processo de reabilitação, de modo que a sua interrupção ou alteração poderia resultar em um retrocesso irreversível à sua recuperação. Se os planos de saúde foram moldados legalmente para garantir todos os meios imprescindíveis à recuperação da saúde de seus segurados, não se pode admitir na exclusão de tratamentos considerados adequados pelo médico que os assiste. No caso, Excelência, veja bem, a operadora apenas disse que tinha um hospital credenciado para o atendimento psiquiátrico, mas de forma alguma, né, comprovou que esse atendimento se dá de forma multidisciplinar, conforme aquele que foi disponibilizado à paciente. Diga-se ainda, né, que a clínica o hospital onde estava, a clínica, aliás, onde estava a autora, hoje credenciada por todos os demais planos de saúde, desde que reconhecido que ali se dá um atendimento multidisciplinar que é reclamado nos casos, né, de dependência alcoólica, como a da autora, né, que comprovadamente dependente química, dependente de álcool, mas não houve a comprovação de que, na entidade credenciada, havia, sim, esse atendimento multidisciplinar, que é o exigido para os casos como o da autora. Então, Excelência, diante dessas considerações e desses pormenores, eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência, né, reconhecendo o brilhantismo e a oportunidade, né, da sua divergência, mas eu entendo que, nesse caso específico, devo permanecer com o entendimento, né, que acabei de espousar. Eu vos devolvo, portanto, a palavra. Obrigada, desembargador Jaime. Eu posso repetir que o brilhantismo é do seu voto e da sua explicação, né? Mas aqui, como eu tenho já esse entendimento, eu vou ratificar meu voto de divergência. Já teve outros casos que as pessoas procuram essa clínica particular, e eu já vi outra sustentação oral aqui, em que o advogado defendia justamente a qualificação, mas eu reconheço que nos autos, como o senhor mesmo fez a leitura do documento, o documento não está tão esclarecedor como deveria estar, né, para essa especialidade. Mas com esse conhecimento que eu já tive de outros processos, então eu vou manter a minha divergência nesse sentido, porque ela não procurou, né, o hospital que seria credenciado. E realmente causa essa dúvida, como o senhor falou, e que não seria realmente capacitado, de acordo com o documento que apresentou, não estaria bem claro nem bem claro, né? No seu modo, como o senhor falou, não estaria comprovado a qualificação para esse tratamento específico. Eu passo a palavra ao desembargador André, ele já votou provisoriamente, acompanhando a relatoria, o senhor ratifica o voto. Eu ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, voto divergente, e eu vi agora a ratificação do voto que eu já tinha acompanhado do desembargador Jaime Medeiros Neto. Então, Excelência, pelos fundamentos já lançados no voto do relator, eu ratifico e reitero o meu entendimento nesse caso, que também já acompanha o entendimento que eu tenho em relação a essa situação. Então, tomando por emprestado os fundamentos jurídicos lançados pelo eminente colega Jaime Medeiros Neto, pedindo todas as vênias e respeitosamente a divergência de Vossa Excelência, eu acompanho o relator. É como eu voto, Excelência. Obrigada, desembargador André. Então, esse processo vai para o 942, né? Não é possível hoje, que não está o Jaime aqui presente. Jaime não, o Djalma. Então, fica para o 942. Para o 942.
Desembargadora Jane Ruth, eu queria até aproveitar essa manifestação de Vossa Excelência. As férias do nosso eminente colega Djalma Benevides, elas terminam ainda em agosto? A Lorena sabe. Próxima sessão, a Lorena disse que ele já está acompanhando, já estará Pois presente. Aí eu queria pedir a Vossa Excelência, claro que dentro da organização e planejamento que a senhora produz, se podia juntar todos os 942 para a última sessão de agosto, seja por causa das metas do CNJ, seja para a gente poder colocar todos e se preparar até lá para todos que tiverem. Entendeu? Porque a gente tem mais 2 sessões, tem o dia 23 e tem o dia 30, né? Já foi colocado assim. Já tá, então, todos os 942 serão sempre na última sessão do mês, é isso? Não sei se são todos que vão entrar. Mas esse é o meu pedido que eu tenho feito, é que o 942 seja sempre na última sessão. Certo. Para a senhora avaliar aí, para a gente poder se organizar e se planejar para ver os processos. Fica melhor mesmo. Tá bom, muito obrigado, Excelência. Tá, de nada, desembargador André. Pronto, esse era o último processo, faltava ser votado. Faça a leitura, anuncio que todos os demais processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Eu faculto aqui a palavra, se alguém queira fazer algum registro. São 10h23, né? Terminamos cedo. Se não houver nenhum registro, então eu desejo a todos um ótimo restante do dia, e uma semana também com produtividade. Só tem que pensar em produtividade. Bom dia a todos. Bom dia a todos, uma ótima semana. Desembargador Zé Lopes, deu bom dia para Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda não tinha entrado na sala quando eu dei bom dia, mas vou repetir novamente. Bom dia para o senhor também. Tenha um dia abençoado. Então, declaro encerrado. Eu esqueci, obrigado. Eu esqueci também que não lhe cumprimentei. Eu entrei um pouquinho atrasado aqui, mas meus cumprimentos e uma feliz semana. A todos nós. Deus com todos. Um abraço. Declaro encerrado. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Felicidades para todos. Até mais. Do André Lopes, obrigado a todos os senhores que acompanharam aqui, nos deram a assessoria.